Hoje nós vamos falar sobre o perigo das pequenas concessões. Quero pedir para você abrir a sua Bíblia em 2 Samuel 11. Nós vamos ler do versículo 1 a 17. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Davi mandou então a mensagem a Joabe: mande que Urias o heteu venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acaba de voltar depois de ter ficado fora muito tempo, por que não foi para casa? Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente de batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e dormir com a minha mulher? Juro por tudo que é sagrado que nunca poderia fazer isso. Então Davi disse: fique aqui o resto do dia, amanhã eu mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no seu cobertor, no quarto da guarda do palácio. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte: põe Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada, depois se retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi. E Urias também foi morto. Essa mensagem, meus irmãos e irmãs, é uma mensagem muito profunda, uma mensagem que fala sobre o perigo das pequenas concessões. Eu quero primeiro escalar para vocês algumas concessões que foram feitas por Davi. Primeiro, você tem que observar que Davi, ele deixa de liderar o exército para ficar em casa, sendo que naquele tempo os reis se ocupavam em liderar os seus exércitos. Numa guerra como estava acontecendo, Davi não deveria estar em casa. A Bíblia fala que nessa época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe e os oficiais fossem guerrear.
enquanto a Bíblia fala que Davi ficou em Jerusalém. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: onde é que deveria estar Davi? Na guerra, correto? É pecado ficar em casa? Não, não é pecado ficar em casa. Mas, no caso de Davi, ficar em casa abriu grandes precedentes. Não é pecado ficar em casa. No entanto, o ócio, o estar ali sem o que fazer, sem cumprir com suas atividades, focando na satisfação pessoal, ao invés de focar na vontade de Deus, levou ele a um caminho de escalada muito perigosa. Davi deixa de liderar o exército para ficar em casa. Davi logo em seguida resolve mandar mensageiros para buscar uma mulher bonita que viu pelas ruas, que viu do alto do palácio. Interessante que Davi manda buscar Batseba. Até então ele não tinha pecado em ficar em casa, mas ele havia escolhido ficar fora da vontade de Deus, porque a vontade de Deus para ele não era que ele ficasse em casa, é que ele estivesse com o povo de Deus na batalha que estava acontecendo ali. E nós percebemos que não foi essa a decisão de Davi, e essa decisão de Davi teve uma escalada que foi levando ao pecado. Davi então manda mensageiros buscar Batseba, uma mulher casada. Vocês conhecem bem a história. E ela foi buscada, e aí Davi teve relações com ela, cometeu adultério, e começa aí a sua consequência de gravidez e de adultério. A terceira decisão de Davi foi tentar enganar Urias, fazer com que Urias deitasse-se com Batseba, para que Urias pensasse que aquela gravidez fosse consequência de uma relação que ele mesmo tivesse tido com a sua esposa. Você percebe essa terceira tentativa, enganar Urias, status mal intencionado de Davi no coração. E ele pôde perceber ainda mais como Urias era bom, através dessa atitude de tentar enganá-lo. Acabou que Urias dormiu na porta do palácio, guardando o rei, sendo fiel ao rei. Não aceitou ir para casa e desfrutar de descanso, ou de passear, ou de fazer outras coisas que não fosse ali cumprir com sua missão. E assim Urias não caiu nessa. Davi tenta enganar Urias para mascarar a gravidez, mas Davi, depois vendo que isso não funcionou, toma ainda uma decisão mais grave. Resolve eliminar Urias, resolve escrever uma carta condenando Urias à morte, orientando os seus oficiais de colocar Urias na frente de batalha e se retirar para que ele morresse. Enfim, você conhece essa história, certamente. A nossa reflexão de hoje é sobre o perigo das pequenas concessões. Nós precisamos entender esse perigo. Nós precisamos compreender o perigo que está em fazer pequenas concessões. Elas não são necessariamente pecado, mas é um caminho muito complicado. É um caminho perigoso. Irmãos, irmãs, o pecado é resultado de um processo perigoso, de concessões. O pecado não começa no pecado, ele começa em pequenas concessões que nós vamos fazendo no decorrer do dia a dia, que não são pecado, mas são brechas que você vai abrindo na sua vida. 1 Coríntios 10, 12 diz o seguinte: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Esse é o foco. O pecado, ele é plantado quando nós estamos fora da vontade de Deus, não necessariamente em pecado,
Quando você está fora da vontade de Deus, você está naturalmente abrindo brechas para que haja uma escalada de pecado na sua vida. Qual é a vontade de Deus para você hoje? Qual é a vontade de Deus para você todos os dias? Pense sobre isso. Gálatas 5,17 diz: porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Lógico, sem ter a certeza de o que vocês querem é a vontade de Deus. O pecado cobra um preço alto, altíssimo. Você pode ver pelas consequências na vida de Davi. Segundo Samuel 12:10 diz que Davi, com essa atitude de pecado, condenou descendentes dele à morte violenta. A Bíblia diz isso. Olha o que diz a Bíblia: portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. Quer consequência pior que essa? Quando você mantém hábitos ou pecados, ou mesmo hábitos mundanos que não refletem a vontade de Deus para a sua vida, você acha que você não está transferindo isso para os seus filhos, não? Você acha que as pessoas que estão na tua casa não estão aprendendo isso? Você está transferindo para as próximas gerações, com certeza. Está lançando maldição sobre filhos, sobre netos, com essa atitude de manter hábitos que não agradam ao Senhor. Essa é a reflexão. Onde é que está o seu coração? Está havendo mudança de hábito? Ainda sobre as consequências sobre a vida de Davi, Davi perdeu o filho, segundo Samuel 12. A Bíblia diz que Davi mostrou tanto desprezo com relação ao Senhor, que Deus deu uma condenação. Deus disse que pelo desprezo que ele demonstrou ao Senhor, o seu filho morrerá. Então, uma semana depois que a criança nasceu, ela morreu. As consequências nem sempre são imediatas. O que é que está fazendo você perder o seu filho? Ficar em casa? Falta de testemunho pessoal? Desunião? Acessos de raiva? Divisões no seu lar? Algumas perguntas nós temos que nos fazer. Quando você olha para Davi, você consegue entender o perigo das pequenas concessões através desse texto? Quando você olha para a sua vida, você está fazendo concessões perigosas? Está abrindo brechas? Está criando hábitos que vão te levar à destruição, que vão te levar ao pecado? Porque nem toda concessão necessariamente é pecado, mas ela abre um caminho para a escalada de pecado. Em Romanos 7,25, Paulo escreve que existe uma luta interior. Olha a situação: portanto, esta é a minha situação, no meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática eu sirvo a lei do pecado. No entanto, a Bíblia nos dá inúmeros exemplos de como nós devemos avançar, tomando decisões de não obedecer à carne, mas seguir aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que o Espírito Santo de Deus nos orienta. Assim foi com Paulo, assim foi com Daniel. A Bíblia fala uma coisa muito bacana sobre Daniel. Olha o que diz em Daniel 1:8. Olha a decisão que Daniel tomou. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Uma proposta excelente. Decida no seu coração não se contaminar. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você: não abra concessões, nem grandes nem pequenas. O perigo das pequenas concessões
é que uma concessão leva a outra. Você consegue perceber isso pela vida de Davi. Davi deixa de liderar o exército para ficar em casa. Não era pecado fazer isso, mas foi uma concessão que levou ele ao pecado, ao ócio. Davi manda mensageiros buscarem Batseba logo depois, para cometer adultério, uma decisão errada também. Davi tenta enganar Urias, para que ele pensasse que a esposa dele fosse engravidada por ele mesmo. Davi, ele escreve uma carta condenando Urias à morte. E como que isso tudo começou? Uma pequena concessão de não estar onde Deus tinha planejado para a sua vida. Ele abriu uma pequena concessão de ficar em casa, mas o plano de Deus é que ele estivesse batalhando as lutas que Deus tinha estipulado para o seu povo. E você está batalhando as lutas que Deus tem para a sua vida, para o seu povo, para a sua casa? Ou você está acomodado? O pecado é resultado de um processo perigoso. O pecado é plantado quando nós estamos fora da vontade de Deus, não necessariamente em pecado. E pela história de Davi você pode ter percebido que o pecado cobra um preço alto. O pecado leva à morte. Lembre-se de Davi quando você estiver pensando em abrir pequenas concessões, e perceba o quão grave foram as consequências sobre a vida dele. Uma escalada de pequenas concessões vira um terreno fértil para o pecado. Não abram pequenas concessões ou brechas que possam te levar ao pecado. Procure se manter no centro da vontade de Deus e vigiem, para que vocês possam vencer a carne e estar avançando em direção àquilo que Deus quer para a sua vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Vivo novo. Aleluias.